Sobrenatural, capítulo 83. A natureza de Deus explicada. 1961. Começando em meados de janeiro de 1961, William Branham pregou uma semana em Belmont, Texas, e depois algumas noites em Phoenix e Tucson, Arizona, e então 2 semanas em Long Beach, Califórnia, na primeira igreja das Assembleias de Deus. No sábado de manhã, 11 de fevereiro de 1961, ele falou para algumas centenas de pessoas no café da manhã do companheirismo dos homens de negócios do Evangelho Completo, que aconteceu na cafeteria Clifton, em Los Angeles. Sua mensagem estava sendo gravada para transmissão na televisão na noite seguinte. Sabendo que estaria falando à nação, Bill usou esta oportunidade para compartilhar um pouco do que tinha aprendido nas 7 eras da igreja. Ele explicou a diferença entre denominação e cristianismo verdadeiro, e mostrou como Satanás tinha tentado derrotar a Cristo ao se unir à igreja, enganando-a dentro dela. Bill usou São João capítulo 15, verso 4 e 5 como texto, onde Jesus disse: "Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar frutos se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer." Geralmente, essa escritura é aplicada ao cristão individualmente, concernente ao relacionamento dele ou dela com Cristo. Hoje, Bill subiu um degrau a mais, aplicando estes versículos às igrejas cristãs através das eras e o relacionamento delas com Cristo. Como indivíduos reunidos em grupos e coletivamente, escolhera quem eles iriam seguir. Estes grupos produziram frutos que refletiram as ideias de seus líderes. Para ilustrar este ponto, ele descreveu uma árvore incomum que ele viu na casa do Sr. Sherritt, em Phoenix, na semana anterior. Cada galho daquela árvore carregava um tipo diferente de fruto cítrico. Quando Bill perguntou ao Sr. Sherritt que tipo de árvore era aquela, ele disse que era uma laranjeira, mas muitos outros galhos de frutas cítricas foram enxertados no tronco, e cada galho carregava o fruto da árvore da qual foi tirada. Bill tinha perguntado ao Sr. Sherritt se todos os galhos produziriam laranjas no ano seguinte. O Sr. Sherritt lhe disse: ainda que o tronco fosse uma laranjeira, cada galho enxertado iria produzir seu próprio fruto distintamente. Se fosse laranja, tangerina, toranja, limão ou lima, o que o galho era no princípio. Aquilo determinava o tipo de fruto que ele iria produzir. De todas as formas, quando o tronco da árvore produz um novo galho, aquele galho produzirá mais laranjas. Bill então traçou um paralelo para sua audiência em Los Angeles. Ele disse: Jesus Cristo é a árvore da vida. Quando esta árvore começou no livro de Atos, todos os galhos produziram o mesmo fruto. O que vale dizer, eles carregavam cristãos crentes da Bíblia, cheios do Espírito Santo. Então, Satanás se infiltrou na igreja e usou sua influência para enxertar outros galhos no tronco. Mais tarde,
Esses galhos assumiram o nome de católica, luterana, metodista, batista, presbiteriana e outras. Eles carregaram limões, toranjas e tudo mais. Vejam, elas usam o nome de cristianismo e florescem a partir da vida da árvore original, mas carregam seu próprio fruto denominacional. Mas se na laranjeira brotar outro galho, ele produzirá laranjas como no princípio. Terminando sua fala, se afastou do microfone e deu um aperto de mãos naqueles que estavam próximos dele. Um superintendente da denominação Assembleia de Deus, pondo-se em pé perto do microfone, disse em voz alta: "Eu não creio que o irmão Branham realmente quis dizer isso. Afinal de contas, Paulo não disse que nós estamos todos enxertados na árvore?" Bill se virou para o superintendente e disse: "Eu quis dizer isso sim, senhor. Isso é, assim diz o Senhor. Paulo realmente disse que nós somos galhos do jambuzeiro bravo enxertados na boa oliveira verdadeira. Mas uma oliveira é uma oliveira. Então não é sobre isto que eu estou falando. Deus ainda quer laranjas crescendo na laranjeira, não limões, limas ou toranjas. Eu estou falando a vocês em parábolas." Naquele momento, um jovem caminhou, cumprimentou Bill com um aperto de mãos e disse: "Irmão Branham, meu nome é Danny Eyre. E eu quero dizer apenas que eu concordo com você. Eu espero que não soe como sacrilégio, mas seu sermão poderia ser o capítulo 23 do livro de Apocalipse." Billy agradeceu a Danny pelo elogio, embora aquilo o tivesse envergonhado um pouco, porque o livro de Apocalipse tem somente 22 livros, e Deus diz que nada deveria ser adicionado a ele. Apesar disso, ele entendeu o que Danny quis dizer. Ele estava dizendo que a mensagem de Bill se enquadrava perfeitamente nas Escrituras. Danny Eyre estava usando uma jaqueta sobre uma camisa branca. Ele usava uma gravata de laço, seu cabelo escuro, queixo largo e características bonitas fazia com que ele se parecesse com um astro de cinema. Mais tarde, Bill ficou sabendo que ele era primo da atriz Jane Russell. Agora, Danny colocou seu braço sobre os ombros de Bill e perguntou: "Posso orar por você, irmão Branham?" "Pois não, meu irmão," Bill respondeu. Danny orou apenas algumas palavras em inglês. Antes de estranhas sílabas brotarem de seus lábios, ele estava em pé, bem próximo do microfone, de maneira que todos na sala ouviram sua melodiosa linguagem. Seja o que fosse aquilo, não era inglês. 30 segundos depois, Danny Eyre parou de falar e olhou ao redor da sala meio desorientado. Alguém perguntou: "Que idioma foi este?" "Eu não sei," Danny respondeu. Alguém mais disse: "Ele falou em língua estranha?" Uma senhora gorda que estava sentada numa mesa próxima dali levantou-se e disse: "Isso não foi língua estranha, isso foi francês. Eu sei porque eu nasci em Lucerne, Suíça, e o francês é a minha língua nativa. Meu nome é Arnett Long e agora moro aqui em Louisiana." "Rapaz, onde você aprendeu este raro dialeto francês?" Danny Eyre, um pouco desnorteado, disse: "Eu não sei falar francês algum. Mas esta mesma coisa aconteceu comigo na semana passada na Convenção dos Homens de Negócios em Phoenix. Eles não nos ensinaram essas coisas na Igreja Batista." Numa outra mesa, um homem que usava óculos se levantou e disse: "Ela está certa. Este rapaz falou um dialeto francês. Meu nome é John Vidriani e eu nasci
em Liege, Bélgica, e o francês também é minha língua nativa. De um lado distante da sala, outro homem bonito, de cabelos pretos, dirigiu-se até a frente e se apresentou como Victor Delou, um francês que trabalhou como intérprete nas Nações Unidas em Nova York. Ele disse que também entendeu as palavras do rapaz. Esperem, disse Bill. Antes que alguém diga qualquer coisa mais, eu quero que vocês que falam o francês escrevam esta profecia. Então vamos comparar o que cada um escreveu. Alguém trouxe papel e canetas e as 3 pessoas se assentaram à mesa e escreveram o que elas tinham ouvido. Todas as 3 narrações foram iguais, até mesmo na pontuação. A profecia disse: Por que tens tomado o caminho estreito, o caminho mais difícil na qual tens andado por tua própria escolha? Tu tens tomado a decisão correta e precisa, e é o meu caminho. Por esta importante decisão, uma vasta porção dos céus esperam por ti. Que gloriosa decisão tens feito! Isto por si mesmo é o que fará cumprir a tremenda vitória no amor divino. William Branham passou a maior parte do mês de abril de 1961 em Illinois. Ele pregou por uma semana em Bloomington, na Universidade Wesleyana de Illinois. No sábado 22 de abril, ele chegou a Chicago para começar uma longa semana de campanha de cura patrocinada pelo companheirismo dos homens de negócios do Evangelho completo. Depois da sua primeira reunião, ele retornou ao seu quarto no hotel, algumas vezes até mesmo depois da meia-noite. Do lado de fora, uma tempestade estava soprando sobre a cidade. Relâmpagos brilhavam intermitentemente, seguidos de grandes estrondos de trovões rasgando o céu. Billy abriu sua mala para pegar seu pijama. De repente, o quarto pareceu diferente, misteriosamente carregado com alguma coisa sobrenatural. Logo uma luz apareceu no ar e o anjo do Senhor entrou no quarto. Com os braços cruzados na altura do peito, o anjo disse: Vá e fique de pé próximo à janela. Bill caminhou até a janela e olhou para fora. Por conta do vidro escuro que era como um espelho, ele pôde ver, ao mesmo tempo, a tempestade do lado de fora e o reflexo do anjo. A Associação Ministerial de Chicago armou uma cilada para você, disse o anjo. Eles vão convidá-lo para falar do café da manhã na próxima terça-feira, onde eles vão te desafiar a respeito da doutrina do batismo. Eles estão esperando para pegarem você de surpresa e te envergonharem. Vá, porque eu estarei com você. Amanhã de manhã, Eric Carlson virá apanhá-lo para o café da manhã, aonde você vai se sentar com Tommy Hicks. Isto é o que eu quero que você diga para eles. A chuva que caía fez a janela ficar enevoada e funda até que se tornou um túnel para outra dimensão. Uma dimensão onde ele poderia ver o futuro. Na manhã seguinte, Eric Carlson, o diretor do grupo dos homens de negócios do Evangelho Completo em Chicago, ligou para perguntar: Irmão Branham, posso apanhá-lo para tomarmos o café da manhã fora? Sim, irmão Carlson. Eu quero mesmo conversar com o irmão Hicks. Irmão Branham, eu não sei se o irmão Hicks vai estar lá. Ele estará lá. O Senhor me mostrou isso e mais isso em uma visão na noite passada. Vou lhe contar sobre isto enquanto estivermos tomando café.
Quando eles chegaram ao restaurante, lá estava Tom Hicks sentado. Eles se juntaram a ele na sua mesa. Depois de pedirem a comida, Coulson disse: Irmão Branham, na próxima terça-feira eu te escalei para falar no café da manhã diante da maior associação ministerial de Chicago. Pelo menos 350 ministros estarão lá. Será uma ótima oportunidade para eles te conhecerem melhor. Bill consentiu ao acenar com a cabeça, sabendo de tudo. Sim, parece mesmo uma ótima oportunidade, irmão Hicks. Você poderia falar em meu lugar naquela manhã? Tom Hicks quase engasgou com um pedaço de torrada. Depois de limpar a garganta com um gole de suco de laranja, ele disse: irmão Branham, eu não poderia fazer isso. Por que não? E tenho feito tanto favor para você. Você é um doutor em divindade. Como eu vou falar a todos esses homens educados com minha educação de 7ª série? Eric Coulson corou o rosto. Irmão Branham. O irmão Hicks não poderia fazer isso. Por quê? Bill pressionou. Eles não responderam. Vocês sabem por quê, mas vocês não querem me dizer. É porque aqueles ministros têm uma armadilha de perguntas preparadas para mim. Eles planejam me desafiar no tocante à minha doutrina do batismo nas águas, a semente da serpente e minha posição sobre falar em línguas, que não é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Irmão Coulson, para este café da manhã você alugou uma sala de banquete de um hotel com paredes verdes, não alugou? Correto. Você não vai conseguir aquele lugar. Mas eu já paguei o depósito por ele. Não importa, não vai ser possível, isto é, assim diz o Senhor. Nós vamos estar em outro edifício, numa sala com paredes marrons. Eu vou sentar-me à mesa do canto. Dr. Mead sentará à minha direita e do lado dele vai se assentar um monge budista. Dr. Ned sentará à minha esquerda e ao lado dele sentará um ministro negro e sua esposa. Bill continuou descrevendo onde outros ministros e suas esposas estariam sentados. Misericórdia, disse Tom Hicks. Eu nem mesmo creio que vou. Sim, venha, você tem visto o Senhor fazendo cura. Agora veja-o numa batalha. Como realmente aconteceu, o empregado que tinha pegado o depósito de Coulson não foi informado que uma orquestra inteira já tinha reservado a sala do hotel para terça-feira de manhã. Consequentemente, o dinheiro de Coulson foi devolvido e ele teve que mudar o café ministerial para o restaurante Tal e Coulter. Quando Bill chegou, não ficou surpreso em ver que a sala tinha paredes marrons. Eric Coulson ficou surpreso. Depois do café da manhã, ele foi ao microfone e disse: Cavalheiros, é um prazer para mim lhes apresentar o irmão Branham. Vocês podem discordar com a doutrina dele, mas vou lhes contar uma coisa a respeito dele. Ele é destemido naquilo que crê. Há 3 dias ele me contou tudo o que aconteceu nesta manhã, inclusive o lugar onde muitos de vocês se assentariam. Agora, irmão Branham, o lugar é seu. Bill começou lendo Atos 26, verso 13 até o 19, onde Paulo disse: Eu não fui desobediente à visão celestial. Então ele disse: Eu sei que vocês me chamaram aqui nesta manhã para me desafiar a respeito de minha doutrina. Pois bem, vamos começar com o batismo nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que alguém mostre um lugar na Bíblia onde alguém foi batizado de qualquer outra maneira a não ser em nome de Jesus Cristo. Pegue sua Bíblia, fique de pé ao meu lado e refute qualquer coisa que eu tenho ensinado sobre o batismo.
Todo o barulho na sala acabou, nem mesmo uma faca bateu num prato. Então, se vocês não podem refutar porque vocês não creem, ou pelo menos saiam do meu caminho. Durante a próxima hora, Billy explicou sua crença no batismo nas águas, começando com a natureza de Deus. Eu não sou um só Jesus, e não sou um trinitário, eu sou um cristão. A palavra Trindade não está na Bíblia. Eu não creio que haja 3 deuses individuais. Eu creio que há um Deus em 3 ofícios, Pai, Filho e Espírito Santo, que é Deus condescendendo com os homens. No Velho Testamento, Deus apareceu a Israel em forma de um pilar de fogo, o que era o Logos, o anjo do pacto, o qual era Cristo. Porque em São João 8,58, Jesus disse: antes que Abraão fosse, eu sou. Lá atrás, sob a lei, ele era tão santo que se alguém tocasse na montanha onde ele estava falando com Moisés, aquela pessoa morreria. Aquele mesmo Deus quis trabalhar o conhecimento de si mesmo lá atrás em sua criação. Ele não poderia chegar perto deles, porque eles eram pecadores, e o sangue de touros e bodes não podia tirar o pecado, somente o cobria. Que era o pilar de fogo, tornou-se carne através de seu Filho, e habitou em um corpo chamado Jesus Cristo. Colossenses capítulo 2, verso 9 diz: nele habita toda a plenitude da divindade corporalmente. 1 Timóteo 3,16 diz: grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Em São João capítulo 14, Jesus disse a Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. Em 2 Coríntios 5,19 diz: Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Deus não pode ser 3 pessoas, nem Jesus pode ser seu próprio Pai. Os 2 extremos estão errados. Isaías disse: o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Assim o Messias será Deus. Então, aconteceu exatamente como Isaías havia profetizado. O grande Jeová fez sombra sobre uma mulher, criou um óvulo nela, e através daquela célula de sangue veio o corpo de Cristo. Jesus não era nem judeu nem gentil. Nós somos salvos pelo sangue de Deus. Portanto, quando viemos ao altar e por fé colocamos nossa mão sobre sua cabeça e sentimos sua dor e agonia no Calvário e confessamos nossos pecados, crendo que estamos errados e que ele morreu em nosso lugar, então sua vida volta sobre nós. A Bíblia diz que a vida está no sangue. Quando Jesus morreu e suas células sanguíneas se quebraram, não era meramente o sangue de um homem escorrendo. A vida de Deus se desprendeu quando o adorador coloca suas mãos pela fé sobre o Filho de Deus e confessa seus pecados. A vida de Deus, não a vida de outro homem, volta para o crente. A palavra grega para vida é zoe, que é traduzida como vida eterna, mas literalmente significa a vida do próprio Deus. Então, podemos nos reconhecer como filhos e filhas de Deus. Deus é espírito e ele criou o pequeno Jeová. Ele poderia ter vindo como um homem crescido, mas ao invés disso veio como um bebê. Jeová brincando como um menino, Jeová trabalhando como um carpinteiro, Jeová pendurado entre o céu e a terra, morrendo para redimir seus filhos, não outra pessoa, mas Deus mesmo no ofício de um filho. Em seguida, ele se tornou Deus em nós. Nós somos parte dele. No dia de Pentecostes, o pilar de fogo se repartiu entre sua igreja.
Jesus disse em São João 14:20: Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim e eu em vós. Agora vocês podem entender o Pai, Filho e Espírito Santo? Deus condescendendo. O Jeová Deus lá atrás não poderia tocar a raça humana por causa de sua grande lei de santidade. Então, Jeová Deus tornou-se pecado por nós e pagou o preço para que o mesmo Jeová Deus pudesse vir e viver em nós. Isto é Deus sobre nós, Deus conosco e Deus em nós. Não 3 deuses, mas um Deus. Catedráticos enlouquece tentando descobrir isto, porque é uma revelação. Isto tem que ser revelado a você. Agora vamos dar uma olhada no batismo nas águas. Em Mateus capítulo 28, verso 19, Jesus disse: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 10 dias depois, em Atos 2:38, Pedro disse: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Isto é uma contradição? Eu não creio que seja. Observe que em Mateus 16, Jesus perguntou aos seus discípulos quem eles pensavam que ele era. Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Bem-aventurado és tu, Simão, porque carne e sangue não te revelaram isto. Você recebeu revelação de meu Pai que está no céu. Sobre esta rocha. Qual rocha? Sobre a revelação. Eu edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro estava em pé lá quando Jesus disse: Ide batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. 10 dias depois, ele fez exatamente o que Jesus disse. Ele tinha a revelação de Deus e as chaves do reino. Ele sabia que o Pai não é nome, Filho não é nome e Espírito Santo não é nome. Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. Jesus disse: Batizai em nome, singular. O nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Este nome é Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu batizo, eu reconheço ambas as partes, seus títulos e seu nome real. E digo: Pai, como tu tens nos comissionado para ir a todo mundo e fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu agora batizo esta pessoa no nome do Senhor Jesus Cristo. Isto cobre os 2 lados do argumento e me deixa ter companheirismo com todos vocês. Para resumir o mistério da divindade, eu creio que Deus, nosso Pai, fez sombra sobre a Virgem chamada Maria e criou nela uma célula de sangue que trouxe Jesus Cristo. Ele era o Filho de Deus, o tabernáculo no qual Deus se velou em carne, manifestando a si mesmo entre nós. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Aquela célula de sangue foi quebrada no Calvário para a remissão de nossos pecados, e o Espírito saiu dele e voltou sobre a igreja. O Espírito Santo, Cristo, o Logos, está em nós agora pelo batismo do Espírito Santo. Cristo se repartiu, dando sua vida a cada um de nós para podermos ser a igreja de Deus. Quando a reunião terminou, Bill ficou surpreso pela recepção calorosa e um tanto entusiasmada por parte daqueles ministros. Muitos disseram que sua mensagem lhes ajudou a entender melhor a divindade, e alguns até mesmo mencionaram que iria a Jeffersonville para serem batizados em nome de Jesus Cristo. Com esta nota encorajadora, Bill deixou Chicago. Suas próximas reuniões seriam no noroeste do Canadá, em meados de maio. E então,
Ele iria viajar mais para o norte para caçar por uma semana nas rochosas canadenses com Ed Biscoe. No outono anterior, em 1959, William Branham recebera uma carta do reverendo Ed Biscoe de Dawson Creek, Canadá, se oferecendo para levá-lo a uma caçada ao norte da Colômbia Britânica. 18 meses mais tarde, Billy Paul escreveu para Ed Biscoe, dizendo que seu pai gostaria de tirar umas férias. Billy Paul sugeriu a Ed Biscoe que marcasse uma pequena campanha de cura em Grand Prairie, Alberta, e outra em Dawson Creek, Colômbia Britânica, em algum tempo na primavera de 1961. Posteriormente, eles iriam caçar onde quer que o reverendo Biscoe quisesse. Ed Biscoe prontamente agendou as reuniões e planejou a viagem de caça para maio. Dawson Creek e Grand Prairie são duas cidades pequenas situadas a cerca de 800 quilômetros ao norte, na fronteira dos Estados Unidos e Canadá, e cerca de 120 quilômetros da divisa entre Alberta e Colômbia Britânica. Estas duas cidades ficam no extremo leste da pradaria canadense, não muito longe do extremo leste da Montanha Rochosa. Em 14 de maio de 1961, Bill e Billy Paul se dirigiram para Grand Prairie, onde eles ficaram em um hotel de 2 pavimentos. Então, Bill telefonou ao pastor Biscoe avisando que tinha chegado. Daí a pouco ele ouviu alguém bater em sua porta. O homem que entrou parecia bastante jovem. Ele era magro para sua altura, seu cabelo era cheio e escuro, um grande sorriso estampado em sua face jovem. Billy Paul apresentou-o. Papai, este é o irmão Biscoe. Sentado no canto de sua cama, Billy apontou o dedo direito e disse: Você é o irmão Biscoe? Eu estava esperando um velho de 50 anos. Você é apenas um garoto. O jovem ficou com o rosto corado e disse: Bem, eu tenho 27 anos. Apesar de Ed Biscoe ser jovem em seu trabalho ministerial, era um caçador preparado e acostumado com a mata. Ele cresceu no norte da Colômbia Britânica e passou grande parte de sua infância explorando a difícil vida selvagem ao seu redor. Ele passou vários anos fazendo trabalho missionário entre os índios e 3 anos e meio como pastor de uma pequena igreja pentecostal em Dawson Creek. Um membro de sua congregação, Harvey Band Salwick, tinha recentemente se tornado guia de uma larga área da selva a cerca de 650 quilômetros a norte de Dawson Creek. Aquela era a mata que Ed Biscoe planejou levar a Billy quando as reuniões em Grand Prairie e Dawson Creek terminassem. Na sexta-feira, 19 de maio de 1961, Billy começou sua campanha de 3 noites em Dawson Creek, pregando no edifício da Igreja Unida, que poderia comportar várias centenas de pessoas. Naquela noite, a primeira pessoa na fila de oração foi uma senhora idosa. Billy conversou com ela por alguns minutos, como Jesus conversou com a mulher samaritana no poço de Jacó. Quando a visão veio, ele disse: Você não está aqui por si mesma. Você está orando por um homem que está à sombra da morte. Ele tem câncer. O homem não mora nesta cidade, ele mora no norte daqui, em um lugar chamado Forte São João. Com os olhos arregalados, a mulher acenou com a cabeça que sim e confirmou que era verdade. Billy continuou: Vá em seu caminho e creia. No sábado à noite, Billy passou rapidamente do seu sermão para a parte de oração do culto. Ele não chamou uma fila de oração naquela noite. Quando as visões começaram, ele simplesmente apontava de uma pessoa para outra, dizendo-lhes exatamente sobre o que elas estavam orando
e qual era a necessidade delas, uma vez, duas, três, 4 vezes. Quando ele chegou até a 5ª pessoa, ele disse: há uma senhora sentada aqui ao lado direito. Você pode ver a luz sobre a mulher? Ela tem artrite reumatoide e um nódulo no seio. Ela é de Forte São João. O nome dela é Agnes. Eu não te conheço. Nunca te vi antes na minha vida. Se tudo o que eu disse sobre você é verdade, fique de pé. Agnes ficou em pé e Bill disse: você recebeu o que pediu. Depois de 2 visões mais, Bill persuadiu a todos que estavam enfermos a aceitarem sua cura em nome de Jesus, e ele persuadiu a todos a louvarem o Senhor Jesus. O santuário se encheu com a melodia de centenas de pessoas cantando: eu amo, porque ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. De repente, Bill viu mais uma visão. Sua voz interrompeu o corinho. Qual é o problema com você, jovem soldado? Você não vai cometer suicídio. A audiência calou ouvindo. Bill continuou: o diabo está mentindo para você, rapaz. Você só tem uma fobia. Ele está mentindo para você e vai fazer você ficar louco se você crer nele. Eu ordeno em nome de Jesus Cristo que você renuncie o diabo e aceite a Jesus Cristo como seu curador. Você voltará um homem curado. A não ser usando a palavra soldado, Bill não identificou a pessoa a quem o discernimento foi direcionado. Quando ele saiu da visão, ele dirigiu a congregação em mais algumas canções e então encerrou o culto. Uma explicação viria 2 dias mais tarde de uma maneira inesperada. A rodovia Alaskiana começa em Dawskirk e vai em direção noroeste por cerca de 2.400 quilômetros de mata até Fairbanks, Alaska. Ela foi construída durante a Segunda Guerra Mundial como uma rota suplementar. Embora seja chamada Rodovia Alaskiana, a maioria de sua extensão está na Colômbia Britânica. Às 5 horas da manhã de segunda-feira, Ed Biscoe, Chris Berg e William Branagh se dirigiram a noroeste pela rodovia Alaskiana, em direção ao seu destino de caça, a aproximadamente 640 quilômetros de distância. Eles dirigiram cerca de 65 quilômetros e estavam se aproximando da pequena cidade de Forte São João, quando Bill disse: na sexta-feira à noite, uma mulher na fila de oração estava orando por um homem em Forte São João. Ed Biscoe disse: irmão Branagh, aquela mulher era uma amiga de minha mãe e de meu pai. Eu a conheço desde que eu era um menino. O nome dela é Irmã Clontz. O carro deles estava a aproximadamente 400 metros de Forte São João. Rodando a cerca de 90 km por hora, Billy apontou para uma grande casa de fazenda branca à direita deles. O homem por quem ela estava orando mora naquela casa. Surpreso, Ed Biscoe não pôde responder, porque ele não sabia. Tendo visto a aguda precisão do discernimento de Billy em Grand Prairie e Dawskirk, ele não tinha nenhuma razão para duvidar dessa outra afirmação. Seria bastante fácil verificar mais tarde. Ao meio-dia, eles pararam para almoçar em Fort Nelson, uma pequenina cidade entalhada na mata. Eles entraram numa lanchonete no hotel. Enquanto eles estavam esperando pela comida, viram uma caminhonete picape Ford 1938 estacionar do lado de fora da lanchonete. 2 homens saíram da picape, um jovem alto de cabelo escuro, usando o uniforme do Exército dos Estados Unidos, e um baixo, mais velho, de cabelo claro, usando roupa de civil.
eles entraram na lanchonete. O homem mais velho olhou ao redor como se estivesse procurando um lugar onde se assentar. Quando ele viu Bill, ele sorriu, enquanto o soldado sentou-se à mesa perto da porta. O civil se dirigiu à mesa de Bill, estendeu a mão e disse alegremente: "Olá, irmão Branham." Admirado, Bill apertou a mão do homem. "Eu te conheço?" "Não, mas eu te conheço. Eu estava em suas reuniões em Dawes Creek. O senhor se lembra de, naquela noite, ter se referido a um soldado?" Perplexo, Bill olhou ao redor da mesa. "Irmão Ed, você se lembra disso?" "Sim, me lembro." O senhor disse: "Você não vai cometer suicídio, jovem soldado. Isso é o diabo falando com você." "Isso mesmo." O homem de cabelo claro concordou. Apontando seu polegar para trás de si, ele completou: "Lá está o soldado. Ele tentou cometer suicídio 3 vezes nesses últimos 14 meses. Os médicos do exército não sabem o que há de errado com ele. Eles o colocaram sob minha custódia e eu dirigi desde Fairbanks para trazê-lo às suas reuniões. Mas não foi possível para ele entrar na fila de oração. Irmão Branham, o senhor oraria por ele aqui?" "Com certeza", disse Billy, no momento em que a garçonete chegava com a comida. "Talvez você possa esperar até que almoçamos." "Certamente. Nós temos que almoçar também." O homem retornou para sua mesa e pediu sua comida. Quando Bill terminou de almoçar, ele caminhou até a mesa do soldado e se ofereceu para orar por ele lá fora. O soldado se levantou e saíram da lanchonete. Eles caminharam juntos por uma calçada na mata à margem do hotel. Bill conversou com o soldado por alguns minutos para fazer contato com seu espírito. "Filho, sempre se lembre que Jesus Cristo morreu para te salvar de seus pecados." O soldado parecia estar sedento por ouvir e ao mesmo tempo estranhamente desatento. Logo Bill sentiu o anjo do Senhor ao seu lado direito. Bill tirou seu já desgastado chapéu de cowboy e segurou contra sua camisa jeans azul. Imediatamente uma visão penetrou no âmago do problema do soldado. Bill disse: "Eu vejo que você tem uma amável esposa cristã e 2 criancinhas, mas você desenvolveu um complexo muito ruim que tem feito você cometer atos homossexuais com rapazes." A face do soldado clareou num sorriso. Esmurrando no ar por 3 vezes, ele gritou: "Eu estou livre, eu estou livre, eu estou livre." Ele caminhava de volta aos seus veículos e o soldado disse para aquele outro homem: "Em todo o mundo, somente minha esposa sabe todas as coisas que este homem me disse. Assim que ele revelou meu segredo, eu soube que estava livre de meus pecados." Mais tarde, naquele dia, eles chegaram ao campo base perto de Mantua. Bud Southwick estava esperando por eles. Bud tinha 40 anos. Antes de 1961, ele tinha sido criador de gado perto de Dawes Creek. Foi lá que ele entregou seu coração a Cristo numa noite, ouvindo Ed Bisco pregar. Recentemente, o governo canadense o tinha premiado com o privilégio exclusivo de guia de caça numa grande faixa da mata da Colômbia Britânica. Agora ele e sua esposa, Lela, e seus 5 filhos estavam morando numa barraca de madeira deixada para trás pelos trabalhadores da construção da rodovia. Bill Branham foi seu primeiro cliente. Naquela noite, Ed Bisco encheu a barraca com histórias sobre o discernimento e milagres que ele tinha visto em Grand Prairie, Dawes Creek. Quando ele contou a respeito da senhora Clunt orando por um homem com câncer que vivia em uma casa branca de fazenda a cerca de 400 metros de Forte São João,
Bud Southwick disse: eu conheço o homem que vive naquela casa. Eu conheci há anos. O nome dele é Ed Thomas, e eu sei que ele está morrendo com câncer. Ed Bisco confirmou esta afirmação. Depois de ouvir seu pastor contar por 1 hora sobre as coisas maravilhosas que ele tinha visto Deus fazer há poucos dias, Bud Southwick perguntou a Billy se ele poderia ver uma visão com seu irmão mais novo, que estava tendo 3 ou 4 ataques epilépticos por dia. Billy explicou que ele não podia produzir uma visão. Deus as envia por sua soberana vontade, mas ele lhe prometeu que oraria a respeito disto. Na manhã seguinte, 5 homens montaram seus cavalos e cavalgaram para a mata. Bud Southwick e seu filho de 18 anos, Brian, Ed Bisco, Chris Begg e Bill. Eles levavam consigo um grupo de 16 cavalos com as bagagens. De início, a trilha estava relativamente seca e fácil de seguir. Eles cavalgaram por vales densos com arbustos e bosques de álamo, cheios de pinheiros comuns e pinheiros da espécie Picea engemani. À medida que eles subiam mais alto nas montanhas, eles viam mais árvores, embora os vales mais baixos estivessem sapilcados com flores coloridas da primavera. Os picos mais altos ainda se agarravam a seus topos de neve do inverno. Ali era onde eles estavam indo caçar urso, na região alta. Infelizmente, no 3º dia de viagem, um vento quente vindo do noroeste soprou, derretendo rapidamente a neve acumulada nas encostas superiores, o que fez os rios mais baixos transbordarem a ponto de se tornarem intransponíveis. Desapontado, Bill concordou com Bud e Southwick que eles tinham que voltar. Os rios e os riachos cheios fizeram uma parte da trilha virar um atoleiro, e um dos cavalos com carga escorregou no atoleiro e ficou preso. Descendo do cavalo, Billy entrou na lama, tirou a bagagem do lombo do cavalo e amarrou uma corda no seu pescoço. Amarrando a outra ponta da corda na sua sela, ele ficou do lado do seu cavalo e tocou para a frente, tirando o cavalo encalhado do atoleiro. Bill limpou a lama de sua roupa o melhor que pôde. Então ele montou seu cavalo e puxou o cavalo cargueiro de volta para a trilha. Foi quando ele viu um homem caminhando em sua direção, em cima no ar. Puxando as rédeas, Bill inclinou para trás e observou. O homem caiu convulsionando, dando chutes e se debatendo, rolando para lá e para cá. Quando as convulsões do homem passaram, Bill viu um forno aceso e uma camisa queimando. Outros detalhes estavam contidos na história. A visão acabou e ele estava novamente olhando para as árvores de pinho em ambos os lados da trilha lamacenta. Esporeando seu cavalo para seguir adiante, Bill galopou pela trilha até ultrapassar os cavalos com as cargas e alcançar Bud Southwick. Então, ele puxou as rédeas, diminuindo a velocidade de seu cavalo até que ele estivesse ao mesmo passo do cavalo de Bud. O ar estava cheio daquele cheiro bom de poeira úmida, moitas de amoreiras, árvores coníferas, suor de cavalo e couro. Enquanto os dois homens cavalgavam lado a lado, Bill disse: Bud, eu fiquei sabendo que seu irmão tem cerca de 30 anos e ele tem aproximadamente 1,80 m de altura. Ele tem tido epilepsia desde os 3 anos de idade. Isso é hereditário. Seu avô tinha a doença também. É verdade, irmão Bill. O senhor teve uma visão? Sim, Bud. E eu tenho o assim diz o Senhor para você. Peça ao seu irmão para vir para a sua cabana. A primeira vez que ele tiver um ataque de epilepsia, tire a camisa que ele estiver usando, jogue-a no forno e diga: eu faço isso em nome de Jesus Cristo. Enquanto ele crê, ele nunca mais terá outro acesso.
Você crê em mim o suficiente para fazer isso? Sim, eu farei isto. Eles acamparam por volta de 9 horas daquela noite. O céu ainda estava claro com a luz do dia naquela latitude. Durante o mês de maio, o sol não se põe. Por volta das 11 horas da noite, o céu escurece por 1 hora, enquanto o sol faz uma volta no horizonte e começa de volta. Depois do jantar, Bill perguntou para Ed se ele gostaria de caminhar com ele. Eles pegaram suas armas para o caso de verem algum coelho ou alguma perdiz. Desde que esta viagem começou, Ed Bisco esteve esperando por uma chance de estar a sós com Bill para que pudesse fazer 3 perguntas doutrinárias. Agora que ele tinha oportunidade, ele não sabia ao certo como formular as perguntas. Quando ele tinha 14 anos, ele se assentou próximo da fileira de cadeiras da frente em uma das reuniões de Bill e viu muitos milagres, inclusive uma menina que tinha olhos estrábicos se endireitar em um instante. Desde então ele respeitou o ministério de Bill e acompanhou seu progresso através de artigos em várias revistas cristãs. Mais tarde, porém, ele ficou perturbado em virtude de rumores de que Bill estava ensinando doutrinas nada ortodoxas. Ed não pôde entender como Deus podia abençoar William Branham em seu ministério de cura e abandoná-lo em seus ensinamentos. Eles passaram pela trilha, apreciando a vista e os sons da floresta, conversando sobre muitas coisas. Depois de um tempo, eles sentaram em um tronco para descansar. Bill disse: Irmão Ed, nesta manhã, enquanto eu estava cavalgando, ele veio a mim lá na trilha. Eu creio que você tem 3 perguntas para me fazer. A primeira pergunta é sobre o batismo nas águas, em nome de Jesus Cristo. A segunda é sobre a divindade. E a terceira pergunta é sobre a semente da serpente. Ed Bisco ficou tão atônito que quase caiu do tronco. Ele sentiu como se estivesse sentado diante do trono de julgamento de Deus e nada poderia ficar escondido. É verdade, irmão Branham. Eu tenho desejado te fazer estas 3 perguntas há muito tempo. Depois que Bill respondeu suas 2 primeiras perguntas satisfatoriamente, a conversa deles se voltou para a terceira. Irmão Branham, como o senhor pode dizer que Caim não era filho de Adão? Gênesis 4:1 diz: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. E disse: Alcancei do Senhor um varão. Irmão Ed, isso é exatamente a verdade. Toda vida vem do Senhor. Mas você precisa ler o próximo versículo que diz: E teve mais a seu irmão Abel. Você entende? Caim e Abel eram gêmeos. Eles tinham a mesma mãe, mas não o mesmo pai. A Bíblia é cuidadosa em dizer que Adão conheceu sua esposa uma vez, no entanto, 2 filhos nasceram. Lembre-se, a serpente não era um réptil. A princípio, ele era um mamífero, uma besta tão perto em relação ao homem que podia falar, tão perto que sua semente pôde cruzar com a semente de um humano. Depois que Adão e Eva pecaram, Deus transformou a serpente em um réptil. Em Gênesis 3,15, Deus disse para a serpente: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Observe que a primeira inimizade que houve na Bíblia foi entre Caim e seu irmão Abel. Tudo que você tem que fazer é olhar em suas naturezas para ver qual homem era a semente de Adão e qual era a semente da serpente. Então, no começo, a serpente adicionou seu gene na raça humana e foi esta mistura de genes que colocou uma natureza bestial na humanidade. É por isso que uma pessoa precisa nascer de novo pelo Espírito de Deus. Quando nos tornamos cristãos, Deus nos dá uma nova natureza, porque nossa velha natureza é falha. Irmão Ed, estas coisas vêm por revelação divina.
Seja sincero e ore sobre isto, e eu creio que ele te revelará. Já era tarde quando eles chegaram à cabana de Bud Sutwik na tarde seguinte. No outro dia cedo, eles encheram o carro e rumaram para o sul. Bud o seguiu para Forte São João, pegou seu irmão e o trouxe de volta para sua cabana. Na manhã seguinte, enquanto Bud estava no curral alimentando os cavalos, seu irmão teve um acesso que o jogou ao chão de madeira da cabana, debatendo-se violentamente. O primeiro instinto de Lela Sutwik foi pular pela janela mais próxima. Então ela se lembrou do que Bill tinha dito para seu marido. Mesmo sendo uma mulher pequena, Lela sentou em cima de seu cunhado e puxou a camisa dele a ponto dos botões estourarem. Quando ela finalmente conseguiu tirar a camisa dele, ela a jogou no fogo dizendo: "Eu faço isto em nome do Senhor Jesus Cristo." Imediatamente ele parou de se debater e chutar. 1 minuto mais tarde ele estava sentado e conversando com ela, suando, mas perfeitamente normal.